Boa tarde, Célia. Eu não sei se vale a pena esperarmos um pouco mais, acho que sim. Sim. Já estamos com 19 participantes. Esperamos aqui mais um par de minutos. Bem, se calhar podemos começar e depois, caso alguém se junte, fazemos um pequeno recap do que dissemos até agora. Muito boa tarde, buongiorno. O meu nome é Giorgio Galli. Tenho aqui os meus colegas Soraya João Silva e Francisco Castro Guedes. Estamos aqui em representação da SRS Advogados, ou Legal, que é uma das associadas da Câmara já há muito tempo, já há alguns anos. Queria agradecer, antes de mais, à Câmara de Comércio Italiana, para Portugal, para nos ter proporcionado essa oportunidade de apresentar aqui um tema que é extremamente relevante, porque nos permite apresentar as novidades que foram trazidas para a nova Lei do Orçamento de Estado de 2024, que é uma lei que tem um impacto extremamente relevante para vários setores económicos. A Câmara é claramente um dos atores do ecossistema empresarial português e, portanto, é o âmbito natural para que haja um debate, um painel, uma explicação sobre essas novidades que são, como dizia, extremamente relevantes. Portanto, agradecer à Câmara, na pessoa do seu presidente, Santi Cianci, na pessoa da Denise e da Agnese, que nos fizeram o prazer de organizar o webinar, de nos ajudar com a parte tecnológica da organização. Portanto, muito obrigado, grazie. Queria só apresentar brevemente os meus colegas. A Soraya João Silva é associada no nosso departamento de Tax. Trabalhamos diariamente em temas de fiscalidade, em temas de consultoria. O Francisco Castro Guedes é advogado coordenador do nosso departamento, trabalha muito na parte de consultoria e também na parte de contencioso fiscal. Portanto, deixava a palavra aos dois para que expliquem quais são essas novidades e qual é a relevância das mesmas. Muito obrigado pela presença de todos. Se quiserem colocar questões, podem fazê-lo no chat box, Q&A, e acho que no final vai haver um momento exatamente para falarmos sobre as dúvidas que possam ter. Muito obrigado. Jorge, muito obrigado. Olá, muito boa tarde a todos. Muito obrigado pela vossa presença. Muito obrigado também à Câmara. Reitero aqui o agradecimento do Jorge, sobretudo pela ajuda naquilo que é a parte tecnológica, que eu andei aqui aos papéis há instantes, portanto agora, graças a Deus, correu tudo pelo melhor. O meu nome é Francisco Guedes, sou advogado coordenador do Departamento Fiscal da SRS, quer tanto em consultoria, mas sobretudo em contencioso. A Soraya João Silva é advogada sénior do departamento e aquilo que nos traz aqui hoje é falar um bocadinho do impacto do Orçamento de Estado para 2024 no dia-a-dia das empresas. Bom, há já alguns anos que os governos foram pondo de lado o Orçamento de Estado como uma ferramenta para a implementação das alterações tributárias. Isto poderia querer dizer, isoladamente, que na prática há aqui mais estabilidade, mais assertividade nas normas fiscais. Infelizmente isto não é verdade. O que acontece é que isto foi sendo diluído ao longo do tempo e, portanto, tanto temos alterações tributárias de grande monta final de dezembro de um ano para o ano seguinte, como a seguir, depois das férias, somos brindados com um conjunto de alterações enfim, dos diversos impostos e que somos muitas vezes apanhados de surpresas com as mesmas. E este orçamento, naquilo que é as poucas alterações, não fugiu à regra. Ou seja, não há alterações substanciais nem transversais dos impostos. Há, sim, um conjunto de alterações que nós entendemos como importantes para o dia-a-dia das empresas. Infelizmente, alguma dessas alterações foram escritas com os pés, ou seja, a nossa sugestão tem sido sempre prudência na interpretação de alguns incentivos, de algumas isenções, de alguns benefícios fiscais, porque para tentarmos evitar mais à frente
um contencioso tributário, porque houve uma ação de inspeção e a autoridade tributária entendeu que, por algum motivo determinado, o benefício fiscal foi demasiadamente aberto ou demasiadamente aproveitado pela empresa quando não deveria tê-lo sido. Portanto, a nossa cautela, sobretudo porque estamos a falar de algumas redações não tão bem conseguidas, é esta, portanto, prudência na interpretação e aplicação diária destes benefícios. Bom, este é um orçamento que fica marcado pelo anúncio do fim dos residentes não habituais. Ainda que em rigor tenha sido de facto o princípio do fim do RNH, é um orçamento que traz novidades relevantes no que diz respeito, eu diria, a dois pilares. O primeiro, o reforço do rendimento disponível, é uma tentativa, e de promoção do investimento. E começando por este último, que ficará depois aqui a cargo da minha colega Soraya, nós destacamos 5 pontos que consideramos importantes. O incentivo fiscal à capitalização das empresas, o apoio extraordinário aos encargos suportados com eletricidade e gás natural, o incentivo à valorização salarial, e aqui, Soraya, deixa-me fazer esta alerta, que é desejar-te muito boa sorte na explicação deste ponto. Taxa de IRC mais favorável aplicável às startups e o incentivo fiscal à habitação dos trabalhadores. Naquilo que é, digamos, o impacto no dia-a-dia das pessoas, dos trabalhadores das empresas. Gostaríamos de falar também de 5 pontos, portanto, o incentivo à participação nos lucros, o incentivo fiscal à habitação dos trabalhadores, portanto, isto tem, naturalmente, o respeito também, como vimos acima, para as empresas, a redução nas taxas de retenção na fonte para titulares de contratos de arrendamento para habitação própria permanente, o IRS jovem, o tão famoso IRS jovem, e ganhos derivados de plano de ações. Por fim, e como vos disse, tendo este um orçamento de Estado marcado pelo fim do RNH, enfim, aplaudido por todos os outros países da União Europeia e não só, é também, este orçamento traz também aqui um benefício fiscal de apoio à investigação científica e inovação, que foi um bocadinho, começou num caminho, ou seja, começou para ser exatamente isto que o nome diz, para quando foi publicado o Orçamento de Estado, percebemos que afinal o que aconteceu foi enxertados várias outros requisitos, outras condições, outros objetivos, ficou ali uma amálgama de princípios, objetivos, de requisitos, e que, como vos disse acima, vai ser necessário ter aqui alguma cautela na sua aplicação, sobretudo em alguns critérios particulares. Bom, não vos quero amassar mais, vou passar aqui a palavra à minha colega Soraya João Silva. Muito obrigado, Soraya, o palco é teu. Obrigada, Francisco. Obrigada, Câmara do Comércio Italiana. Boa tarde a todos os participantes. Sim, com efeito, como o Francisco tinha dito, este não é um orçamento de grandes novidades, especialmente no que diz respeito à tributação das empresas, é, sobretudo, na nossa perspectiva, um orçamento de ajustamentos, clarificações. Quase nenhum dos incentivos que vos vou falar à frente é um incentivo novo. Então, a maior parte foi introduzido pelo Orçamento de Estado para 2023, mas em sede de concertação social, os parceiros sociais vieram pedir clarificações quanto à aplicabilidade prática destes benefícios e quanto à forma como os quantificar. O primeiro desses benefícios é o incentivo à capitalização de empresas. Este benefício foi introduzido no Estatuto dos Benefícios Fiscais, em parte como substituição da remuneração convencional de capital social, em parte como uma tentativa de antecipar uma proposta de diretiva da Comissão Europeia que quer fomentar uma estabilização do tecido empresarial europeu e quer, sobretudo, que as empresas tenham uma mais resiliência, ficando dependentes dos seus capitais próprios e não de financiamento externo. Para incentivar esse aumento, essa resiliência dos capitais próprios, foi criada uma dedução anual à matéria coletável, que inicialmente, na redação inicial do Orçamento de 2023, era calculada por referência a uma taxa de 4,5%. Essa forma de cálculo, essa referência de cálculo foi alterada este ano, para passar a ser calculada com referência à média da taxa Euribor a 12 meses, adicionada de um spread de 1,5%. Este spread pode ser aumentado em 2%
se estivermos a falar de uma pequena ou média empresa, ou de uma small mid-cap qualificada ao abrigo do regime das startups and scale-ups. Este regime sofreu também uma alteração quanto ao limite máximo da dedução. A dedução anteriormente tinha um limite máximo de 30% do EBITDA, que se mantém, ou de 2 milhões. Este último foi aumentado para 4 milhões. Foi também aumentado, dentro da forma de cálculo, o somatório de referência dos aumentos de capital elegíveis. Passaram a ser considerados os aumentos de capital do próprio exercício e dos 6 exercícios anteriores, enquanto na redação anterior se referia a 9 exercícios anteriores. Foi uma tentativa estas alterações foram também uma tentativa de adaptação à própria da proposta de diretiva, pelo menos numa das últimas redações, e no que se refere à taxa de referência de cálculo. O legislador previu ainda que a dedução resultante da aplicação desta fórmula possa ser majorada em 50% em 2024, 30% em 2025 e 20% em 2026. Outro dos regimes que, não sendo uma novidade, não é bem um objeto de clarificação, é mais uma continuidade para o exercício 2023. Este regime extraordinário de apoio a encargos suportados pela eletricidade e gás natural surge na sequência da crise energética suscitada pela invasão da Ucrânia. Prevê a possibilidade de uma majoração de 20% dos gastos suportados com consumos de eletricidade e consumos de gás natural. Esta majoração de 20% é apenas incidente sobre o acréscimo, ou seja, sobre os gastos que foram acrescidos a mais face aos gastos que haviam sido suportados em 2021, e o próprio regime circunscreve o seu âmbito de aplicação, dizendo que não é cumulável com outros benefícios similares, designadamente com um sistema de incentivos à liquidez das empresas especialmente afetadas, que foi aprovado em abril de 2022, logo a seguir ao suscitar da invasão e à crise energética que lhe foi subsequente, e podemos contar com ele para 2024, restará a saber se mantém para 25 ou se termina este período tributário. Este sim, como o Francisco fez o teaser na sua apresentação, este sim é um incentivo fiscal à valorização salarial, é o que sofreu talvez mais ajustamentos no sentido da clarificação. Este incentivo foi também ele introduzido pelo Orçamento de Estado para 2023, com grande contestação, com uma redação muito pouco clara e muito suscetível de criar diversos entendimentos. Os parceiros sociais, a meio do ano, maio, junho de 2023, pediram ao Governo que, através da autoridade tributária, viesse clarificar alguns dos conceitos contidos neste incentivo. Essa clarificação veio a ser efetuada pela AT em novembro de 2023, através de um ofício circulado que saiu nessa altura. Em sede de concertação social, em outubro de 2023, foi solicitado ao Governo que introduzisse alterações à norma. O Governo vem então deixar cair alguns requisitos, introduzir outros, tentar clarificar o conceito de leque salarial. Assim, um dos requisitos, que era a possibilidade do aumento estar previsto, a obrigatoriedade, melhor dizendo, do aumento estar previsto em IRCT, em Instrumento Coletivo de Trabalho, essa obrigatoriedade caiu. O legislador agora diz apenas que os trabalhadores têm que estar abrangidos por um instrumento coletivo de trabalho, não necessariamente que o aumento de 5% decorra desse instrumento. Vem ainda numa norma transitória apenas com referência a 2024, permitir a inclusão no conceito de IRCT das portarias de extensão e das portarias para as condições de trabalho. Vem revogar a linha que excluía do âmbito de aplicação deste benefício as remunerações ou os encargos com as remunerações de membros de órgãos sociais, que com a revogação dessa linha proibitiva passam a estar abrangidos pelo âmbito de aplicação desta norma.
e vem também definir o conceito de leque salarial, dizendo que o leque salarial corresponde à parcela, ao rácio da parcela entre os 10 a remuneração fixa anual de 10% dos trabalhadores mais bem pagos da sociedade, da empresa, e a parcela da remuneração fixa anual de 10% dos trabalhadores menos bem pagos da empresa. Espera-se que com estas clarificações introduzidas à norma, ela passe a ter uma aplicação prática mais fácil, mais clara. Não saberemos bem se é isso que vai acontecer. Em alguns pontos, as alterações coincidem com o que tinha sido a interpretação da autoridade tributária em novembro de 2023, outras não. Nós próprios ainda estamos a tentar perceber, com algumas questões que nos têm sido dirigidas pelos nossos clientes, quais os cenários possíveis de aplicação, qual a quantificação que é possível dar a este benefício, sabendo que tem um limite de dedução por trabalhador ou de encargos por trabalhador de cerca de 4 remunerações mínimas mensais garantidas, ou seja, por alto aproximadamente 3.000 e poucos euros por trabalhador. Veremos no que é que isso poderá corresponder para as empresas e em que medida é efetivamente um incentivo à valorização salarial. Este sim é um benefício novo, uma introdução de uma taxa reduzida para as startups de 12,5% para os primeiros 50.000 euros de matéria coletável. Para isso é preciso que a empresa se qualifique como startup, como pequena e média empresa ou como small mid cap, de acordo com o que vem previsto no regime da startup e scale-up, preenchendo cumulativamente as 3 condições que estão a ver aqui no slide. Tem que ser uma empresa inovadora com elevado potencial de crescimento, devidamente certificada pela entidade reguladora competente, tenha concluído pelo menos uma ronda de financiamento de capital de risco e tenha recebido investimento do Banco Português de Fomento. Gostaria de saber se a cumulatividade destas condições permite abranger ou não um grande número de startups ou de empresas que se qualifiquem para esta taxa reduzida de 12,5% de IRC. Salientar que, enquanto para efeitos de IRC desta taxa reduzida, o legislador considera a necessidade de preenchimento cumulativo destas condições, para efeitos e no diploma que vai estabelecer o regime da startup e da scale-up, estas condições são alternativas. Saber se isto foi um lapso do legislador ou uma tentativa de reduzir o número de empresas qualificáveis para a taxa reduzida, não sabemos. Provavelmente teremos uma clarificação desta norma em 2025, se adotarmos o mesmo método que adotámos face aos benefícios para 2023. Teremos que ver quantas empresas conseguem efetivamente beneficiar destes 12,5%. Por fim, temos o incentivo fiscal à habitação dos trabalhadores, que na esfera da empresa se repercute numa depreciação acelerada a uma taxa de 4%, ao invés da taxa standard para os imóveis de 2%, os imóveis detidos, construídos, adquiridos, reconvertidos, para alocação a este incentivo fiscal à habitação dos trabalhadores. Para vos explicar melhor o que é o incentivo fiscal à habitação dos trabalhadores e outros incentivos que têm uma repercussão direta na esfera dos trabalhadores, mas que estão a cargo, ou que a sua implementação depende das empresas, passo novamente a palavra ao Francisco para vos dar uma explicação breve sobre esses novos incentivos. Francisco. Obrigado, Soraya. Bem, vamos então falar do impacto do Orçamento de Estado nas esferas dos trabalhadores. Os pontos estão aqui identificados no slide. Eu vou pedir à Soraya para ir passando os slides. E este primeiro ponto é o incentivo à participação nos lucros. Em que é que consiste? É uma isenção para os montantes atribuídos aos trabalhadores a título de participação nos lucros das empresas, portanto, gratificação do balanço. Isto tem um de 2 limites. E que limites são esses? Portanto, esta isenção
ou melhor, esta gratificação do balanço não será tributada se a mesma for até um valor igual à remuneração fixa mensal, ou seja, é a remuneração mensal que o trabalhador recebe, seja salário de mais quantias pagas mensalmente ao trabalhador, por exemplo, subsídio de refeição, ou então até 5 vezes a remuneração mínima mensal garantida, o que dá cerca de 4.100 euros. Portanto, isto não quer dizer que a entidade patronal não possa entregar um valor superior. O que significa é que aí só há isenção até àquele limite. Gostava também de alertar aqui para 2 pontos. O primeiro tem a ver com um critério do lado da autoridade da entidade patronal, que é que esta tenha, em 2024, procedido à valorização nominal média das remunerações fixas do universo de trabalhadores numa percentagem igual ou superior a 5%. E, portanto, ou seja, não depende do trabalhador, não depende só do montante, estas condições têm de estar preenchidas para que possa, todo ou em parte, estar isento. O segundo ponto é que, pese embora estejamos a falar de uma isenção, ela é quase um regime híbrido, ou seja, ela não é sujeita à tributação, mas tem peso na determinação da taxa de IRC a pagar pelo trabalhador, ou seja, título meramente exemplificativo, um trabalhador que receba 100 de remuneração, recebe mais 5 de gratificação de balanço, o apuramento da taxa é feito com base nos 105, embora a taxa depois só incida sobre os 100. Portanto, este é o primeiro incentivo. O segundo incentivo, em linha com o que a Soraya falava há instantes, tem a ver com este incentivo fiscal à habitação dos trabalhadores. É um incentivo que também poderia estar no pacote mais habitação, não está, foi deixado aqui para Orçamento de Estado, e prevê uma isenção de IRS e de Segurança Social para os rendimentos em espécie que resultem da utilização de habitação permanente. O que é necessário que esteja cumprido? Portanto, seja uma habitação localizada em Portugal, disponibilizada pela entidade patronal e com um período temporal que não pode exceder 31 de dezembro de 2026. Mais uma vez, há aqui também um limite. E que limite é esse? É o que está previsto no Programa de Apoio ao Arrendamento, previsto na Decreto-Lei 90C de 2022, que tem em atenção vários critérios, localização, número de quartos, enfim, uma série de coeficientes que determinam o valor máximo da renda. E, portanto, é só até esse valor máximo que o benefício ou que esta isenção, estas isenções de IRS e Segurança Social se aplicam. Dá-vos nota também que o legislador deixou aqui uma norma anti-abuso, ou seja, um trabalhador, administrador ou gerente da empresa que detenha mais 10% do capital social ou mais, não poderá beneficiar de todo deste benefício fiscal. Não pode beneficiar de todo. Passando de benefício fiscal para aumento de liquidez. Também era outro dos temas, uma das principais intenções deste Orçamento de Estado era tentar dar mais rendimento, e esta é uma das formas de dar mais rendimento, ainda que seja apenas mensal e depois tem um impacto na mesma no final do ano, no pagamento do IRS devido. Então, como é que isto funciona? É um abatimento de 40 euros, também não dá para irmos muito longe com isto, mas é o que é. Normalmente é um abatimento, uma redução de 40 euros à retenção na fonte que for aplicável ao trabalhador, portanto, em função do seu rendimento mensal, desde que o trabalhador seja titular de um contrato de arrendamento ou subarrendamento de primeira habitação. Portanto, isto tem de estar registado junto da autoridade tributária, ou então que seja ele próprio titulado um mútuo para compra, obras de construção de habitação própria e permanente. Estes são os requisitos que têm de ser observados. Agora perguntam-me, mas todos os trabalhadores têm direito a esta possibilidade de aumentarem a sua liquidez mensal? Não. Um trabalhador que ofira uma remuneração mensal superior a 2.700 euros não poderá beneficiar deste direito, deste aumento do seu rendimento líquido mensal. Como é que isto se processa? Bom, o trabalhador bastará informar a empresa de que pretende optar por este incentivo. A nossa sugestão é, enfim,
não só informar a autoridade, a entidade patronal, mas também entregar documentação que possa ser sustentar isto mesmo, este seu direito. Não que a entidade patronal tenha aqui um dever de regulação, supervisão, mas porque numa ação de inspeção pode ser importante a contabilidade apresentar aqui um ou outro documento para sustentar o porquê de ter havido este abatimento de 40 euros à retenção daquele ou daqueles trabalhadores. E, portanto, sugerimos sempre este procedimento dentro das empresas. Mais uma vez, sublinhar, este benefício não é uma isenção de IRS, é apenas um desconto no momento da retenção na fonte. No final, o que significa que no momento da entrega da declaração de rendimentos, o trabalhador declara todo o rendimento que recebeu e vai declarar a retenção na fonte a que esteve sujeito, e vão faltar aqueles 40 euros mensais que depois terão impacto a partir no reembolso do IRS. Agora, enfim, o tão famoso IRS jovem, não é? Portanto, a minha tristeza aqui é que isto vai só até aos 26 ou 30 anos, enfim, em função do ensino, daquilo que for completado por parte dos trabalhadores quanto ao seu ensino. O Orçamento de Estado para 2024 não mexe naquilo que são as condições de acesso, mexe apenas, digamos, no modelo de isenção, na abrangência da isenção. Portanto, quem pode beneficiar? Os contribuintes entre os 18 e os 26 anos, tenham completado pelo menos o ensino médio, ou então contribuintes até 30 anos de idade, mas que tenham concluído doutoramento. Bem, é exigente nessa perspectiva. Como é que se processa este benefício? Muito simples. O trabalhador deverá informar a sua entidade patronal de que quer beneficiar desta isenção fiscal, deste regime fiscal mais benéfico. Entrega à sua entidade patronal o comprovativo da conclusão do seu ciclo de estudos, licenciatura, mestrado, doutoramento, e a partir daí compete à entidade patronal fazer o tratamento fiscal via processamento de salários. Como é que isto é feito? Bom, isto tem, como podem ver no quadro, várias fases, vários anos, dependerá do ano em que o trabalhador se enquadra. Vamos admitir que está no primeiro ano, que há aqui 100% de isenção, e nesse caso, se o trabalhador oferir abaixo do limite máximo, não pagará qualquer IRS e, portanto, também não há retenção na fonte. Se o trabalhador, sendo jovem, mas ganhando acima desse limite, haverá uma retenção na fonte sob a parte do rendimento que não estiver sujeita ou que não beneficie desta isenção. Como é que é feito o apuramento da taxa de IRS? É olhando à globalidade do rendimento, ou seja, o rendimento que está isento e aquele que não está isento. O que é que mudou, então, o orçamento para 2024? Muda os limites, portanto, o primeiro ano 100%, segundo ano 75%, terceiro e quarto anos 50%, e 25% de isenção sobre o rendimento dos jovens, enfim, em função do que vos falei acima. Quais são os limites até ao qual podemos considerar que estão abrangidos pelo rendimento? Bom, primeiro ano, 40 vezes o IAS, na prática 20.300 euros. Segundo ano, 30 vezes o IAS, 15.200 euros. Terceiro e quarto ano, 50%, até 10.000 euros, 20 vezes o IAS. E no último ano, o quinto ano, cerca de 5.000 euros, que vai qualquer coisa como são os 10 vezes o IAS. Bom, o que é que isto significa? Significa que um trabalhador que ganhe 19.000 euros no primeiro ano está 100% isento, não pagará imposto. No segundo ano, destes 19.000 euros, 25% vão ser sujeitos à tributação e o remanescente não, mas atenção ao limite de 15.200 euros. Ou seja, até 15.200 euros não há tributação, acima disso há tributação sobre todo o montante que vai até aos 19.000 euros, no exemplo que vos dava há instantes, e assim sucessivamente. Há aqui um ponto importante que gostaria de vos alertar, tem a ver com o momento e o enquadramento dos trabalhadores nos respectivos anos de aplicação do benefício. Bom, falta alguma explicação deste regime. O nosso entendimento é que se um trabalhador terminou, por exemplo, o seu mestrado,
em 2022 e comece a trabalhar em 2024, já estará não no primeiro ano, mas no segundo ano de acesso ao IRS jovem. Portanto, não irá beneficiar dos 100%, mas dos 75% de isenção. E daí eu vos dizer no início que a aplicação e a interpretação destas normas, nós gostamos de sugerir sempre prudência e cautela para evitar à frente males maiores. Próximo ponto são os ganhos derivados de plano de ações. Era um benefício, um regime fiscal, digamos assim, que já existia para 2023. O que o legislador fez foi adaptá-lo e alargá-lo também às startups. E o que é que se prevê? Prevê-se uma taxa especial de tributação de 28% sobre apenas 50% do seu valor. Sem prejuízo disto, podem os trabalhadores, querendo, optar pela tributação às taxas progressivas de IRS, se lhes for mais favorável. Portanto, não é aqui uma obrigação, portanto, é um direito. E agora, importante, este referido plano de ações deverá ser atribuído pela entidade patronal, portanto, pela empresa, no ano anterior à aprovação do plano ou no ano de aprovação do próprio plano, se este for o primeiro ano de atividade da empresa. É necessário que estejamos perante uma startup, portanto, nos termos do regime legal em vigor, que está pensado quer para startups e para scale-ups, e que a Soraya falou também há instantes, e deverá, para além de ser uma startup, preencher um dos seguintes requisitos. Portanto, seja qualificada como micro, pequena ou média empresa, ou uma semi-small cap, ou desenvolva uma atividade no âmbito da inovação. E aqui é importante que haja estes investimentos que vos referimos aí no slide, com particular atenção a estes 10% dos seus gastos ou volume de negócios que seja incutido nestas matérias de patentes, desenvolvimento de desenhos, modelos industriais ou programas de computadores equivalentes. É essencial que este requisito esteja cumprido, caso se opte pelo preenchimento deste critério. Quem está excluído? Bom, estão excluídos deste benefício os sujeitos passivos que tenham, direta ou indiretamente, uma participação de não inferior a 20% do capital social dos direitos de votos da entidade atribuidora do plano. Esta é aqui uma exclusão, um bocadinho à semelhança daquelas que falava há instantes, por exemplo, na habitação. Há aqui um limite temporal. Este limite temporal obriga a que o acesso a este regime, a este benefício, depende da manutenção do direito aos títulos por um período mínimo de detenção de 1 ano, a contar do momento em que é atribuído ao trabalhador, e, portanto, se este limite temporal não for cumprido, o trabalhador está automaticamente fora deste regime e, portanto, não poderá beneficiar daquilo que vos falava há instantes, dos tais 28% sobre 50% do rendimento. A principal alteração, para além do alargamento às startups, tem a ver com o momento da tributação. São aqui definidos 3 momentos, portanto, venda de títulos, a transmissão gratuita e, que não fiquem descansados que não vou maçar-vos com esta leitura, enfim, o método de apuramento é muito semelhante ao das mais-valias, mas gostava de falar nesta perda de qualidade de residente fiscal em Portugal. É criado aqui este exit tax, que na prática serve também para evitar, perdão a expressão, uma atribuição de um plano de ações e que depois o trabalhador vai morar por outro lado qualquer e isto esteja a ser tributado em Portugal. E, portanto, isto foi aqui uma tentativa de agarrar os contribuintes também a Portugal e a permanecerem em Portugal com todo o seu valor. Este exit tax tem aqui um benefício fiscal, portanto, uma isenção parcial de IRS, que vai até ao montante máximo de 20 vezes o IAS, que são cerca de 10.680 euros, 10.200 euros de limite máximo. O próximo passo é falar-vos então deste incentivo fiscal à investigação científica e inovação. Como vos disse no início, é um benefício que surge inicialmente com um propósito, que é literalmente o que está no seu título, portanto, incentivo fiscal à investigação científica e inovação, mas que depois, com o anunciado fim do RNH, com o seu verdadeiro fim e com este regime transitório que também ainda falta explicar e aplicar, o legislador acabou por sentir necessidade de tentar alargar este benefício,
está insertado no EBF para o maior número possível de atividades. E, portanto, ficou aqui uma amálgama, tanto se aplica, como podem ver, a docência no ensino superior, pós-trabalho qualificado a membros de órgãos sociais no âmbito de benefícios fiscais contratados ao investimento produtivo, enfim, pós-trabalhos de qualificados e membros de órgãos sociais, de atividades reconhecidas pelo ICEP e pelo IAPMEI, pós-trabalho de investigação e desenvolvimento, de pessoal com doutoramento, depois para pós-trabalho e membros de órgãos sociais com entidades certificadas como startups, enfim, e termina, eu diria que termina em glória neste posto de trabalho ou outras atividades envolvidas por residentes fiscais na região autónoma de Madeira e dos Açores, a definir por decreto legislativo. As nossas regiões autónomas estão em evolução legislativa ou em evolução eleitoral há um ano. Vamos ver se isto na prática acontece alguma coisa ou não. Eu tenho as minhas mais sinceras dúvidas de que este regime possa ter algum impacto para as nossas regiões autónomas. Que requisitos é que estamos aqui a falar, para além destes que vos anunciava acima, com o tipo de posto de trabalho e a própria qualificação do trabalhador? Tem que ser residentes fiscais em Portugal e não tenham sido residentes fiscais em Portugal nos 5 anos anteriores. Tributação, taxa especial de 20%, portanto, em linha com aquilo que era o RNH, sobre os rendimentos líquidos do trabalho dependente, categoria A, e empresariais e profissionais, a categoria B, decorrentes de atividades abrangidas, lá está, na qualificação e no exercício da sua atividade, para a qual são qualificados. Há aqui, para além desta taxa especial, uma isenção sobre os rendimentos de trabalho dependente, empresariais, profissionais, de capitais, perdiais e mais-valias obtidos no estrangeiro. Portanto, isto parece ser um bocadinho aquilo que era a intenção inicial de reforma do RNH, que acabou por estar implementada num benefício fiscal, enfim, que, como nos disse há pouco, é uma amálgama de coisas e que temos muitas dúvidas sobre como é que isto, na prática, se poderá processar e para que as empresas e os futuros residentes fiscais em Portugal possam tirar o maior proveito disto. Dar nota do seguinte, e para terminar, quem não pode beneficiar deste regime foi aquelas pessoas que já beneficiaram, quer do RNH, quer do regime para residentes não habituais. Desculpem, quem beneficiou do RNH e quem beneficiou do programa Regressar. Na prática, quem morou em Portugal, saiu de Portugal, voltou pelo menos 5 anos depois e que beneficiou de uma taxa de IRS apenas sobre metade dos seus rendimentos. Portanto, essas pessoas não poderão aproveitar, eu diria, ainda bem, desta amálgama de benefício fiscal. Deixo-vos agora com perguntas, ansiedades. Isto não são temas, por um lado, não são temas divertidos, por outro, é preciso, do nosso lado também é difícil, e conversávamos na preparação deste webinar, falámos disto, eu e a Soraya, porque nós também não temos muita resposta para algumas questões que vocês possam ter. Eu lembro-me daquela questão da capitalização das empresas, a valorização salarial. É difícil porque não há nada escrito sobre isto, ainda por parte da nossa autoridade tributária. Sintam-se à vontade para fazer perguntas. Jorge, eu acho que se calhar fui um bocadinho arrogante contigo quando disse que achava que íamos ter aqui muitas coisas, não era? Foi nada, não. Acho que tem a ver com o nível técnico da conversa, que deve estimular muitíssimas perguntas, mas que também mata, não é? Um bocado a discussão no final da apresentação. Eu não sei se calhar deixamos aqui mais 2 minutos e tal. Sim. E depois encerramos a apresentação, sendo que continuamos associados da Câmara, portanto, caso tenham perguntas ou necessidades de follow-up, podem falar connosco, apesar Claro. de encerrarmos aqui o nosso webinar. Sim, estejam à vontade. As questões não são, ou seja, a aplicação destas normas de facto não é fácil, é preciso muita cautela na interpretação das normas. Para nós também não é um trabalho muito evidente, é preciso análise, ponderação daquilo que é o comportamento da autoridade tributária para evitar males maiores. Isto é uma parte interessante da vossa matéria, que é extremamente viva e que
na verdade, quer dizer, precisa da prática para ser interpretado e lido, não é? Sim. Verdade. Ok, diria que podemos encerrar então. Muitíssimo obrigado a todos. Francisco e Soraya foram ótimos. Muito obrigado à Câmara. Santi, Muito obrigado. obrigadíssimo. Obrigado a todos. Obrigado pela vossa presença. Obrigado. Obrigada. Obrigado. Grazie mille.